Olá, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre fontes. Na verdade, eu quero trazer algumas dicas, algumas curiosidades, responder algumas questões relacionadas à utilização de fontes na construção de projetos de design gráfico, em projetos gráficos de modo geral. Eu já falei em algumas oportunidades aqui no canal sobre a utilização de imagens. Eu fiz vários vídeos falando sobre imagens, bancos de imagens, direitos de uso. Eu vou fazer nesse vídeo aqui algo semelhante para falar sobre fontes. O pessoal sempre me pergunta, né? Poxa, a imagem é desse jeito, mas e aí? E as fontes, os vetores? Na verdade, é tudo muito parecido, então a gente vai abordar um pouquinho aqui sobre fontes. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de conferir aqui na descrição o link para os meus cursos online lá na Suite Criativa. Dá uma conferida porque tem curso de Illustrator, de InDesign, de Photoshop, tem curso de design de interfaces e tem até curso grátis de Gravity Design. Dá uma conferida, vale a pena, se ajuda o meu trabalho e ainda aprende aí a dominar as melhores ferramentas e recursos do mercado criativo. Bom, para começar eu gostaria de falar sobre a questão da utilização de fontes profissionalmente. É muito importante frisar, eu sei que o pessoal gosta de comentar e dialogar aqui na seção de comentários do vídeo, mas é sempre importante frisar que isso aqui seria o jeito ideal, a maneira correta, digamos assim, de como você pode utilizar fontes de maneira profissional. Se você não está nem aí para esses conceitos ou para o que eu vou apresentar aqui, não tem problema, você pode trabalhar do jeito que você quiser. O que eu vou compartilhar aqui é a minha experiência, a minha visão sobre esse trabalho e como você pode utilizar de maneira eficiente, de maneira legal as suas fontes, sem correr o risco de se prejudicar ou de prejudicar o seu cliente, ok? Bom, a primeira questão que você precisa entender é que as fontes elas têm uma licença de uso muito parecidas com as de imagens. Quando você compra uma fonte, você pode comprar fontes, é claro. Tem sites como, por exemplo, fontes.com, onde você tem lá um catálogo de fontes. Vou até abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Fontes.com, onde você tem aí um catálogo de fontes que você pode escolher e a partir desse catálogo você escolhe aí a sua fonte, pode comprar ela e pode utilizar ela para diferentes tipos de aplicação. Por exemplo, essa fonte aqui de Next custa $49 essa variação, ok? Você pode achar caro, pode achar um absurdo, mas essa é a realidade do mercado. Quando você trabalha em agências ou trabalha para grandes corporações que, é claro, precisam evitar problemas legais, você eventualmente compra pacotes de fontes para essas organizações, ok? E quando você compra uma fonte, o direito de uso é semelhante ao direito de uso de imagens, é uma licença de usuário final. Ou seja, se você é designer e está comprando uma fonte para fazer um trabalho para você, um cartão de visita seu, um flyer seu, um site seu, o direito de uso dessa licença é seu. Você pode usar para os seus projetos, mas não pode utilizar, por exemplo, para oferecer essa mesma fonte para diferentes clientes. Se você é designer e compra uma fonte para usar em um projeto de um cliente, isso significa que o direito dessa fonte é do seu cliente e não seu. Por mais que você tenha pago, é claro, você está recebendo por isso e o próprio nome sugere que é uma licença de usuário final. Isso significa que a licença deve ser usada para o usuário final, para o cliente. Você não pode utilizar a mesma fonte para diferentes clientes, ok? Bom, mas nem tudo é tão ruim assim. Você encontra fontes pagas, é óbvio que você encontra muitas fontes sensacionais pagas, mas você também encontra muitas fontes legais gratuitas. Eu vou falar sobre elas já já. Mas antes, vamos continuar respondendo aqui algumas questões. Eu sei que isso vai levantar aí alguns questionamentos nos comentários, mas é muito importante você entender o seguinte: quem paga pela fonte quando você vai desenvolver um projeto gráfico é o seu cliente. É por isso que geralmente esse tipo de licença é uma licença de usuário final. Isso quer dizer que quem está pagando pelo projeto, quem está pagando pela construção da arte, ou sei lá, do que você esteja construindo, é quem efetivamente tem o direito de uso sobre essa fonte. Novamente, eu gosto de frisar bastante isso, eu vou deixar bem frisado, porque eventualmente o pessoal acaba não entendendo e acaba sempre perguntando aqui embaixo. Se você vai comprar uma fonte para usar para um cliente, a fonte é do seu cliente, não é sua. Se você vai comprar uma fonte para usar para você, para um trabalho seu, cartão de visitas, flyer, projeto gráfico, essa fonte, o direito é seu. Ah, Lilt, eu comprei uma fonte, fiz um cartão para mim, beleza, essa fonte é minha, mas eu queria usar a mesma fonte no trabalho do meu cliente. O que eu faço? Você tem que comprar uma outra licença para esse seu cliente, ok? Não interessa o que você acha, não interessa como você faz, é assim que o mercado funciona. Se você faz diferente, não tem problema, isso é por sua conta e risco, você faz suas próprias escolhas e trabalha do jeito que você quiser, ok? Mas no mercado é assim que funciona.
Você pode se perguntar, peraí, mas e se eu comprar uma fonte e usar aí para quantos clientes eu quiser? Eu posso ter problemas? A gente, claro, precisa ser honesto que é muito difícil você, sei lá, ser localizado, ser processado, alguma coisa desse tipo. É muito difícil, existem muitas fontes iguais e, é claro, até mesmo a questão de rastrear esse tipo de utilização é muito complicado. Mas a gente sempre tem que pensar nas grandes corporações, nas agências, nos ambientes onde você tem uma atenção maior para esse tipo de trabalho. Então, geralmente, quando eu trabalhava em uma corporação multinacional. Então, lá onde eu trabalhava, a gente tem todo um cuidado para evitar qualquer tipo de risco. Então, nesse tipo de job, a gente evita, compra as fontes, faz tudo dentro, faz tudo como tem que ser. Agora, para fazer aí no bairro, em casa, é realmente muito difícil, mas eu deixo aqui frisado que cada risco é um risco. Você assume os riscos que você achar convenientes com relação à licença de uso de imagem, licença de uso de fontes. Isso aí fica a seu critério, ok? Bom, mas, novamente, é muito importante frisar, né, que nem tudo é tão complicado assim, porque a gente encontra hoje muitos sites para download de fontes gratuitos. Você pode baixar fontes para uso pessoal, para uso comercial, inclusive para você usar nos projetos dos seus clientes. A principal questão que você precisa entender é que existem vários tipos de licença quando você baixa uma fonte, instala no seu computador e utiliza ela no seu projeto. As principais são licença para uso totalmente grátis, né, que são aquelas que você pode utilizar tanto para uso pessoal, para projetos seus que você vai imprimir, quanto para uso comercial, ou seja, você vai vender um projeto pronto para um cliente. Tem as fontes com direito de uso apenas pessoal, ou seja, você só pode baixar para usar para você. Você não pode baixar para utilizar em uma marca, utilizar em uma embalagem, em algum projeto que tenha fim comercial. Isso não inclui publicidade. Tá? Publicidade você pode usar, na maioria dos casos de licença de uso pessoal, você pode usar para publicidade, para editorial. Não pode usar em produto pago. Ou seja, a pessoa paga, ela está levando uma embalagem, está levando, sei lá, um produto onde as fontes estão inseridas, ok? E tem as fontes pagas. Então você tem esses três modelos de licença totalmente grátis para uso pessoal e as fontes pagas que você paga, né, para ter o direito de uso pessoal e comercial. Mas onde é que eu baixo as minhas fontes quando eu quero desenvolver projetos para os meus clientes? Isso aqui a gente tem um grande depende, né? Depende muito do tipo de projeto que você precisa criar, depende da finalidade desse projeto e para quem que ele vai ser criado. A gente vai pegar algumas situações hipotéticas. Digamos que você vai criar um projeto de logotipo, sim, uma marca, um logotipo para um cliente e você precisa utilizar uma fonte. Digamos que seja um cliente mediano, um cliente com grande potencial de crescimento, que vai trabalhar a nível nacional, então você vai criar uma marca que vai ter visibilidade. O que eu recomendo que você faça? Que você acesse um site como, por exemplo, fontes.com e você selecione uma fonte paga. Sempre que você for usar uma fonte para marca, uma marca com grande visibilidade, uma marca que vai ter aí uma presença nacional, uma presença estadual, enfim, eu recomendo que você faça a compra de uma fonte paga, ok? É claro, você tem dentro desses sites demonstrações, pode baixar um demo, pode fazer testes e depois você compra a fonte e é claro que esse custo de compra da fonte você precisa prever no seu orçamento, ok? Agora, se você vai criar um projeto para um flyer, para um panfleto, para um cartão de visitas, você não precisa comprar fonte. Você pode encontrar muitas fontes legais gratuitas e é o que eu vou mostrar já já. Abrindo mais um parênteses aqui, novamente, o que eu estou falando sobre compra de fontes é o ideal, é como deveria ser feito, é como as coisas têm que ser, é como o mercado exige que seja feito. Se você não está nem aí, tá tocando aí fofa-se, né? Tocando aí o tanto faz, se quiser usar de qualquer jeito, é um problema seu, você faz do jeito que você quiser, só estou compartilhando com você aqui como as coisas têm que ser, beleza? Então, se você for construir um projeto mais local, um projeto para um cliente que não pode pagar por uma fonte ou que não faz questão de pagar por uma fonte, você pode utilizar fontes gratuitas. E para isso você tem muitos sites legais, eu separei dois aqui, que é o dafonte.com e o 1001 fontes.com, os links vão ficar aqui na descrição. Uma coisa legal é que se hoje você é assinante da Creative Cloud, os aplicativos da Adobe, você tem acesso ao Typekit, que é um sistema de fontes da Adobe. Quando você é assinante da Creative Cloud, você tem direito à utilização dessas fontes
mas elas têm as suas restrições de uso. Você pode utilizar em editorial, pode utilizar em material impresso, mas dificilmente você pode compartilhar essa licença de fonte com outras pessoas, ok? Mas vamos lá, se você for criar um projeto para um cliente e você gostaria de tomar um determinado cuidado aí, mesmo baixando uma fonte grátis, você quer ter certeza que essa fonte pode ser usada para fins comerciais, o que você pode fazer? Eu separei, na verdade, aqui 3 sites, né? Tem aqui o da fonte, o 1001 Fontes e o Google Fontes também, eu vou falar sobre cada um deles. Aqui no da fonte, é um dos sites que eu mais utilizo quando eu preciso de fontes. Você encontra uma série de fontes classificadas por temas. Vamos pegar aqui, por exemplo, as fontes serifadas, que são aquelas que são mais romanas, né? Que tem aí essa voltinha na parte de cima. Digamos que você queira uma fonte que você possa utilizar para editorial. Vai criar um panfleto, um flyer, um cartaz. Você pode utilizar qualquer uma das fontes aqui que tenha a licença de uso 100% grátis ou grátis para uso pessoal. Então você pode utilizar para um cliente porque é para um uso diretamente do seu cliente. Você não vai estar vendendo a fonte, você vai estar construindo um projeto que utiliza essa fonte para o seu cliente. Vamos supor que você vai utilizar uma fonte para criar uma marca, um logotipo, vai ser para uso comercial, vai colocar numa embalagem ou quer incluir essa fonte como parte de um produto. Você vai, sei lá, fazer um layout e aí você vai vender o arquivo do layout e as fontes vão estar lá juntas para a pessoa que comprar. O que você faz? Você pode vir aqui no da fonte e aqui em cima, em mais opções, você pode marcar essa opção aqui, olha, 100% grátis. Então ele só vai mostrar para você aquelas fontes que podem ser usadas 100% grátis, ou seja, para uso comercial, pessoal e o escambau que você quiser. Marcando aqui, você vai ter aí na sua lista de fontes todas as fontes que podem ser utilizadas para uso pessoal e comercial sem nenhuma restrição. Um detalhe interessante é que quando você clica em uma licença que olha 100% grátis no da fonte, você tem aqui um aviso, ele te explica direitinho como é que funcionam as licenças. Ele diz o seguinte, tá? Se você encontrar uma fonte que não tenha informação de licença, isso não significa que essa fonte é grátis. Significa apenas que ela está disponível sem uma licença, aparentemente. Você precisa correr atrás para descobrir qual que é a licença daquela fonte. Mas, gente, marcando aqui o 100% grátis, você só encontra fontes legais, tem muita fonte mesmo, para você usar para uso pessoal ou comercial. No 1001 Fontes funciona de um jeito semelhante. Você tem aqui a classificação, as categorias das fontes, você pode procurar aí à vontade. Vamos pegar aqui as serifadas, né, que são as fontes grotescas. E aqui a gente tem as fontes, enfim, porque tem a serifa, tem com serifa aqui, né? Vamos pegar aqui apenas as sem serifas. Pronto. Ok, sem serifa. Essas sim são as grotescas, né? Então, olha só, a gente tem aqui essas fontes. E aí, vamos supor que você queira apenas, novamente, fontes para uso comercial. Poxa, eu vou fazer um projeto de logotipo, fazer uma embalagem, ou eu quero redistribuir essa fonte junto com um projeto meu. Você clica aqui, olha, nesse dinheirinho, e aí você vai exibir apenas fontes com o dinheirinho verde, que são fontes grátis para uso comercial. Um detalhe interessante que eu estou falando aqui o que você pode fazer com essa fonte, mas sempre clica na licença do site para você entender quais são os seus direitos nessa fonte, tá bom? Então, clica lá, olha, por exemplo, essa aqui é grátis para uso comercial, mas ela não permite redistribuição, então você não pode colocar a fonte, o arquivo da fonte no seu projeto para revender, tá? Mas você pode modificar, você pode distribuir a fonte modificada, pode usar em logotipos, embalagens ou produtos e pode usar também para uso pessoal. Então sempre confira as licenças da fonte antes de você prosseguir. E por último nós temos aqui o Google Fonts. O Google Fonts utiliza fontes 100% grátis, são todas open source, ou seja, todas as fontes disponíveis aí no Google Fonts podem ser usadas para uso pessoal e comercial. Novamente, eu recomendo sempre que você dê uma olhadinha aqui em About, né? Dando uma olhadinha nas licenças para ver o que você pode ou não pode fazer. Baixando essas fontes, você pode utilizar. O Google Fonts só tem fonte legal, cara, só tem fonte da hora. Eu recomendo, todos os links vão ficar aqui na descrição, dá uma conferida aí, porque você pode baixar para usar nos seus sites, nos seus projetos impressos e assim por diante, ok? Bom, diante dessas informações, você tem uma noção melhor de como as fontes funcionam, sobre os seus direitos de uso, que são muito semelhantes com a utilização de imagens também, e aí você pode, claro, a sua livre escolha, definir como você quer trabalhar com as suas fontes. Eu já publiquei um vídeo aqui no Clube do Design sobre como eu organizo as minhas fontes, tá? Eu não baixo pacotes de fontes, 1000 fontes, 2000 fontes, não, eu não faço isso. Geralmente eu só procuro fontes quando eu preciso e eu só baixo e instalo aquelas fontes que eu vou precisar, que eu vou testar.
Então dá para contar no dedo a quantidade de fontes que eu instalo no computador. Okay? Depois que eu instalo, eu não me preocupo em desinstalar, justamente porque eu não instalo muitas fontes. Mas eu vou deixar o vídeo aqui na descrição onde eu falei sobre isso, tá bom? Geralmente eu só procuro quando eu vou realmente preciso, instalar a fonte, uso e deixar ela lá guardadinha. Se você instalar fontes demais no seu computador, os seus aplicativos podem ficar mais lentos, você vai ter problemas aí. Dá uma olhadinha no meu outro vídeo sobre esse assunto, ok? Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que as informações tenham ficado claras. Se você tiver qualquer dúvida, não se esqueça de comentar aqui embaixo, de compartilhar também a sua experiência. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Um forte abraço, tchau, tchau.